Nós voltamos com Ideias em Tese e hoje recebemos Mariana Bastian, que durante o doutorado na Unicinos fez uma pesquisa voltada para a representação de Dilma Rousseff como candidata à presidência da República. Bom, Mariana, a gente sabe que durante toda a campanha da Dilma, o Lula esteve sempre por trás ou à frente até mesmo desse período. Como é que a gente pode estabelecer a relação dele em comparação a ela? Bom, muitos especialistas, né, diziam que seria impossível Lula transferir afeto, né? Então, o que se percebe é que realmente, né, desde o momento em que ele lançou a candidatura da Dilma, ele chamava a Dilma para muitos eventos oficiais, enfim, ele colava a imagem dele a ela de uma forma bastante forte. E isso era muito importante para as representações midiáticas, porque é inevitável, se você vai tirar uma foto de um evento e ela está do lado dele, ela aparece como uma imagem colada a ele, né? Mas aos poucos foi interessante perceber como foi havendo um desprendimento dessas imagens, né? Aos poucos é o que um dos operadores que eu trabalho no meu texto é o que eu chamo de voo solo. Então ela começa muito ligada à imagem do Lula, né? Para aos poucos se desprender dele e começar a ter falas, né, bem autônomas, enfim, e que mostram que ela, sim, eu tenho condições de assumir e de ser a presidenta do Brasil. Bom, no teu trabalho surgiu uma questão aí, né, Mariana? Se os jornais analisados, eles conseguem ocupar um lugar de protagonismo nesse acontecimento que é a candidatura da Dilma Rousseff, qual a resposta para essa pergunta? Sim, eles ainda ocupam, né? A mídia ainda ocupa um lugar de protagonismo, né? É inevitável. Eu acho que cada vez mais a mídia ocupa um lugar de protagonismo. Por quê? Porque nessa sociedade, em vias de mediatização que a gente vive, cada vez mais os outros campos acabam se adaptando ao campo da comunicação, ao campo da mediatização. Por quê? Porque para se fazer com uma existência forte ou válida ou com uma existência mais permanente hoje em dia, é preciso estar no campo da mediatização, né? É preciso estar no campo da comunicação, é preciso estar mediatizado. Então, o que acontece? O sujeito político, o próprio embate político, ele não se faz mais só na praça pública. O embate político ele se faz cada vez mais, e isso vem desde o início da década de 90, né? Cada vez mais no ambiente da televisão, nos debates televisivos, né? O próprio horário eleitoral. Então, isso tudo fez com que esses sujeitos políticos, esses candidatos, precisassem se adaptar a essas construções, precisassem conhecer as estruturas dessas construções, de um funcionamento de um jornal, do funcionamento de um programa de televisão, no momento em que ele vai para a bancada de um programa de televisão responder questões, como sempre acontece durante o período eleitoral, né? Com isso cresce a importância dos marqueteiros, né? Que a gente sempre ouve falar, né? E com isso esses sujeitos acabam então se adaptando. Vão se adaptando, né? E isso talvez aconteça de uma forma natural para alguns e não tão natural para outros, né? Então, a gente costuma ouvir dizer, não, fulano foi produzido, né? Fulano é um candidato produzido, ele não é autêntico, ele não é natural. Eu acho que a Dilma talvez tenha começado dessa forma, né? Quando Lula designou ela como candidata, né? Ela talvez não estivesse preparada, as primeiras declarações dela são nesse sentido, né? Não quero falar sobre esse assunto, não tenho nada a declarar. E aos poucos ela vai assumindo, né? E aos poucos ela também vai se mostrando uma candidata mais sincera, né? Depois tem uma série de especialistas que fizeram análises das imagens dela nos programas do horário eleitoral, compararam ela com o Serra na época e disseram que ela era extremamente mais natural, mais carismática, né, do que o candidato da oposição. E que outros resultados você chegou a partir dessa pesquisa? Olha, eu acho que essa construção da realidade, né, que é o que o Veron vai trabalhar, né, para ele vai dizer que toda a realidade é produzida, né? Então é isso que a gente percebe, né? O que acontece? Esse contrato de leitura do jornal, ele é feito a partir dessas operações de sentido. E com essas operações de sentido é que foi possível ver que os jornais tentaram, então, neutralizar essa imagem da candidata, né? E eu acho que essa neutralização e essa humanização dessa imagem da candidata, desse sujeito político, da Dilma Rousseff, foi o que contribuiu muito com a eleição dela. Porque é inevitável, né? Um leitor que vai ler um jornal, ele vai reparar na topografia, ele vai ver que na página direita, no canto de fora, tem a imagem da Dilma, enquanto o outro candidato está na página, tá no lado esquerdo da foto, da página, né? Então, isso tudo dá destaque,
né? A candidata aparece olhando para cima, o candidato aparece olhando para baixo. Ou aparece um sério, outro sorrindo. Um sério, outro sorrindo, sabe? Tem uma situação que é muito interessante. José Serra começa a cair nas pesquisas e daí uma das fotos que aparece é os dois no mesmo evento, um evento de agronegócios, e ele aparece descendo numa escada, olhando para baixo. Pô, e ele já está descendo, caindo nas pesquisas. Então isso é muito significativo, sabe? Essas construções são construções que talvez as pessoas nem se deem conta, né? Será que elas se dão conta quando elas colocam isso na página de um jornal? Mas isso é muito significativo depois para o leitor, para o eleitor. Né? Aos pouquinhos, devagarinho, aquilo vai construindo uma percepção de sentido. E a partir, Mariana, desse resultado obtido, como é que você consegue perceber a relevância que tem aí esse conhecimento que foi gerado a partir da tua pesquisa? Olha, eu acho que a principal importância desse conhecimento é a gente conseguir divulgar isso. Né, de alguma forma. Então, tu escrever artigos, né, tu poder fazer com que esse teu conhecimento chegue a alunos, né, a futuros mestrandos, a futuros doutorandos. Né. Essa é a forma, eu acho, mais interessante de divulgar o conhecimento. E que tipo de contribuição você acha que esse trabalho traz nesse sentido? Eu acho que a contribuição está justamente no sentido de desvendar essa sociedade em vias de mediatização, porque ela ainda é muito nova, né, os processos são muito subjetivos. Né? Então, à medida que você consegue assim, ir desvendando, né, esses caminhos, assim, você consegue ir vendo como a gente está participando disso. Porque, de certa forma, a gente não tem noção do que está acontecendo. É tudo muito rápido na nossa sociedade, é cada vez mais rápido, né? E as coisas acontecem e a gente não se dá conta. E no momento em que tu para fazer uma pesquisa e que tu, sabe, tu te atém àquilo, tu fica 2, 3 anos, né, desvendando um material, tu consegue, então, descrever, né, para que outras pessoas consigam entender o que está acontecendo. Tá certo, Mariana, você gostaria de encerrar essa nossa conversa com uma frase aí que encerra seu trabalho? A última frase da minha tese é: vencer no campo das significações significa tornar-se um fenômeno midiático. Porque, isso para ti, o que significa? De nada vale, né? Se você não se tornar um fenômeno midiático, você não consegue ter bons resultados, né? Você não consegue ser eleito o presidente da República. Então, Mariana, muito obrigada pela tua participação. Até o próximo encontro. Obrigada. Se você ficou curioso em saber mais sobre esse assunto, a tese de doutorado da Mariana Bastian está disponível no site unicinos.br/biblioteca. O Ideias em Tese fica por aqui. Você também pode acompanhar o programa pelas nossas redes sociais, facebook.com/tvunicinos e facebook.com/unicinosfm. Nós voltamos na próxima semana pela TV e Rádio Unicinos. Até lá!